está aberta à guerra comercial. Os Estados Unidos começaram. Donald Trump impõe a partir de amanhã, terça-feira, dia 4 de fevereiro, taxas de 25% sobre todas as importações do México e da maioria dos produtos do Canadá e uma tarifa adicional de 10% sobre importações da China. A União Europeia pode ser o próximo alvo. É nosso convidado para ir direto ao assunto. Na tarde política da Rádio Observador, o antigo Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira. Muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, apelou hoje ao diálogo entre os países face a estas ameaças, algumas delas já concretizadas por Donald Trump ou em vias de concretizar. Os dois principais motores da Europa, se a União Europeia for o próximo alvo, como se antevê, estes dois principais motores estão, digamos que, engripados, até foi também uma expressão utilizada pelo primeiro-ministro, Alemanha e França, estamos a falar destes dois países. A União Europeia pode, neste contexto, ficar com uma posição negocial mais fragilizada? Bom, eu acho que, independentemente da situação conjuntural de França e Alemanha estarem com impasses políticos e, por outro lado, estarem com a economia também numa dificuldade conjuntural, eu acho que os desafios que a presidência de Trump coloca ao mundo e à União Europeia são muito mais estruturais e profundos do que isso. E, portanto, a reflexão que os líderes devem estar neste momento a fazer em Bruxelas é uma reflexão muito mais profunda. Aquilo que o presidente Trump está a fazer relativamente às tarifas que impõe a México, Canadá e China, que ameaça, ainda ontem em declarações, ameaça fazer à União Europeia, são a concretização de um plano que estava bem identificado e conhecido desde antes das eleições e que ele tem estado a executar de forma muito determinada. O que eu quero dizer com isto é que me parece que se deve levar a sério a intenção que a presidência Trump tem vindo a anunciar de concretizar mudanças muito significativas no sistema comercial internacional, além de alcançar também outros aspectos, como na defesa ou até na forma como se relaciona com a circulação de pessoas pelas suas fronteiras. Portanto, acho que são coisas para levar a sério e acho também que, de alguma maneira, aquilo que pode, digamos assim, dominar a concretização destes planos é mesmo a resposta dos mercados e os primeiros sinais que ontem, dia 3, tivemos da reação dos mercados foi que ela foi muito negativa. Os mercados, particularmente os mercados bolsistas nos Estados Unidos, tiveram uma queda muito significativa e aparentemente terá sido isso que poderá ter levado o presidente Trump, em conversa com o presidente do México, a anunciar um adiamento de um mês na concretização das tarifas ao México para ver se poderiam negociar alguma coisa em termos que permitissem dar uma resposta diferente a este anúncio de tarifas, porque a reação dos mercados foi muito, muito adversa. Ainda há poucos minutos, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, disse à CNBC que esta questão das tarifas não é boa para ninguém. Que tipo de resposta espera da União Europeia? Vamos ver, como nós não sabemos o que é que vai ser feito pelo presidente Trump, não gostaria de especular, mas podemos saber aquilo que se passou relativamente ao Canadá, ao México e à China. O presidente Trump anunciou tarifas muito elevadas, 25% para todos os produtos importados do México, 25% para os produtos importados do Canadá, com exceção do petróleo, porque os Estados Unidos dependem muito do petróleo canadiano e, aliás, há muitas refinarias nos Estados Unidos que só estão preparadas para refinar petróleo pesado que venha do Canadá, ou se não vier do Canadá, terá que vir da Venezuela, porque senão elas não têm capacidade de processar outro tipo de petróleo. Portanto, aquilo que aconteceu foi que o Canadá anunciou já tarifas retaliatórias para um conjunto de produtos, que são produtos finais, e que são muito mitigados, que têm a ver com citrinos, que têm a ver com motocicletas, que têm a ver com whisky, que são produzidos em estados onde a base republicana de apoio ao presidente é muito forte. E anunciaram também, o Canadá, medidas, tarifas retaliatórias, mas que não entram imediatamente em vigor e que aí já começam a atingir produtos industriais que são muito importantes como componentes de produtos que depois são fabricados no Canadá.
Ainda há poucos minutos o Canadá cancelou o contrato da Starlink. Isso foi o governador do Ontário, portanto não é o Canadá, é um dos estados. É só o Ontário. Que era digamos assim, um contrato público de serviços para levar, digamos assim, telecomunicações via satélite para zonas isoladas, e ele cancelou mas é um contrato de 100 milhões de euros, embora atinja diretamente um colaborador do governo americano. Portanto, o que é que eu estou a dizer? Estas questões de guerras tarifárias atingem não apenas a própria economia americana. Quem paga as tarifas são os importadores de produtos que vêm de outros lados do mundo. Serão os consumidores americanos. E, portanto, acaba por ser repercutido sobre os consumidores americanos. Em tese, é isto que pensa o presidente Trump, em tese, o que daqui decorreria era tornava mais caro os produtos que são importados e, desse ponto de vista, desencorajava importações, que ela acha que são responsáveis pelo déficit comercial dos Estados Unidos, e, por outro lado, também incentivava a produção doméstica desses bens. Mas isso nunca é verdade. Nunca é verdade, porque o que acontece é que os produtos produzidos nos Estados Unidos seriam mais caros, demora tempo a instalar uma capacidade produtiva alternativa e, em qualquer caso, teria que trabalhar com componentes ou com mecanismos que são, digamos assim, também importados. Portanto, pode ser contraproducente esta política. Pode ser muito contraproducente e a verdade é que, por exemplo, desde o primeiro mandato do Presidente Trump, quando foram impostas tarifas, por exemplo, à China e a outros países, que foram mantidas essencialmente pela administração Biden, mas que não eram tão elevadas como esta, aquilo que aconteceu é que o déficit comercial dos Estados Unidos aumentou. Ou seja, é verdade que as importações da China até se reduziram ligeiramente, mas os Estados Unidos acabaram por comprar a outros países aquilo que deixou de vir da China. E muitas vezes, diz-se, foram até empresas chinesas que instalaram capacidade produtiva noutros países para conseguirem, a partir daí, continuar a fornecer o mercado americano. Portanto, a verdade é que há desequilíbrios macroeconómicos muito grandes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um grande mercado consumidor, têm muita poupança e, portanto, é muito difícil evitar, assim, a tendência para importar. A verdade é que, como os Estados Unidos compram muito ao México e ao Canadá, são de longe o maior parceiro comercial desses dois países, e esses dois países dependem muito significativamente do comércio com os Estados Unidos, é muito possível que as previsões sejam que a economia desses países seja muito afetada. Podemos pensar que o mesmo se poderá passar com a União Europeia se isto se vier a concretizar. A única coisa que eventualmente poderá moderar este plano do Presidente Trump é mesmo a reação muito adversa dos mercados. Os mercados percebem logo, particularmente os mercados acionistas, que isto vai ter uma consequência muito negativa sobre a economia americana. Por isso fez cair muito as ações do Dow Jones, do Nasdaq, etc., e, provavelmente, alguns conselheiros do Presidente Trump com mais experiência de mercado, como o secretário do Tesouro, Scott Bessent, terão aconselhado a eventualmente moderar e procurar, junto do México e do Canadá, encontrar respostas alternativas. E de resto, o próprio conselheiro económico da Casa Branca, Kevin Hassett, acabou por abrir hoje mesmo, há poucas horas, a porta a que o presidente norte-americano cancela as tarifas contra o Canadá e, de resto, Trump vai falar ainda hoje com Justin Trudeau. Esta ideia do America First pode ser só fogo de vista e aquele estatuto de eu quero posse e mando para depois, na prática, Trump acabar por recuar, nem que seja por causa dessas oscilações dos mercados. Mas isto pode querer dizer que vamos andar aqui sempre num limbo, não é? A primeira coisa é que isto é extraordinariamente instável e que os Estados Unidos deixam de ser um parceiro confiável, obviamente em termos económicos, mas no limite também noutras esferas em que a sua influência é muito significativa, designadamente a esfera de segurança e defesa coletiva da Europa. Ou seja, repare, a maneira como foi fundamentadas estas tarifas na página oficial da Casa Branca é que pelo México e pelo Canadá chegam imigrantes ilegais e que pelo México chega fentanil, que é uma droga muito poderosa que aparentemente eles também imputam à cumplicidade
do governo chinês e do governo mexicano. E, portanto, um dos fundamentos que lá vem é, enquanto estas coisas não cessarem, nós manteremos estas tarifas. Ou seja, a política comercial e económica como, digamos assim, uma arma de defesa e de segurança dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, na mesma fundamentação, diz-se que o déficit comercial dos Estados Unidos em matéria de bens é enorme, que os Estados Unidos estão a ser abusados pelos outros países e, portanto, parece que não bastaria, digamos assim, reforçar as fronteiras ou controlar o afluxo de fentanil para que isto cessasse. Portanto, torna-se extremamente imprevisível lidar com um espaço económico tão grande como é os Estados Unidos, e aquilo que eu penso que os outros países têm que fazer é começar mesmo a preparar-se para uma situação em que os Estados Unidos se retiram ou retiram-se do papel central no sistema mundial que assumiram nas últimas décadas. Eu acho que se deve levar isto a sério e preparar-se para funcionar sem isso. Isso, aliás, já foi o que, por exemplo, a Presidente Ursula von der Leyen, da Comissão Europeia, foi dizer no Fórum Económico Mundial em Davos. No seu discurso ela diz, nós não queremos guerras comerciais com os Estados Unidos, mas se elas ocorrerem, nós temos que reforçar a nossa autonomia e temos que desenvolver laços com parceiros comerciais alternativos. Deu o exemplo do acordo com o Mercosul, deu o exemplo da Índia, mas também deu o exemplo da China. E pode também isso significar que é preciso uma autonomia na área da defesa? Quer dizer, eu acho que sim, vamos ver. Eu acho que a questão não deve ser só vamos aumentar a nossa despesa com defesa para conseguirmos que os Estados Unidos se mantenham ligados à NATO e continuem a assegurar a nossa defesa. Vamos gastar nesta despesa acrescida a comprar equipamento militar aos Estados Unidos para eles se manterem, digamos assim, satisfeitos com a relação com a Europa, porque eu acho que esta imprevisibilidade, no limite, leva-nos a pensar se um dia a Europa for atacada, for efetivamente ameaçada, como aliás está a ser, se pode confiar na proteção americana. Por muito boa vontade que se tente comprar, será que os Estados Unidos estão mesmo disponíveis para defender a Europa? Afinal de contas, estamos a falar de alguém que ameaça diretamente parceiros da NATO, como é o caso do Canadá e como é o caso da Dinamarca, que é também membro da União Europeia, a propósito da Groenlândia. Portanto, eu acho que o que nós devemos levar o Presidente Trump a sério, que ele tenha um processo revolucionário de reformulação do sistema mundial, de formulação das regras do capitalismo global, de reformulação até das regras da democracia e do Estado de Direito americano. E, portanto, devemos nos preparar para uma situação que a Europa não deseja, mas que deve levar a sério e estar suficientemente acautelada. A revista Economist dizia hoje que Trump está a conseguir, de forma contraproducente, criar uma grande coligação de países anti-Estados Unidos. Isto faz sentido para si? Quer dizer, eu penso é que uma das consequências provavelmente não queridas desta política americana que tem vindo a ser sistematicamente concretizada nestas 2 últimas semanas, pode ser criar incentivos para que os outros países do mundo comecem a pensar, bom, se os Estados Unidos se retiram, o que é que nós fazemos? E isso é muito evidente, quer dizer, o México, por exemplo, se não tiver o seu grande parceiro para onde escolher uma grande parte das suas importações, o que é que vai fazer? A Índia, a China e a Europa deve abster-se, deve alinhar com os Estados Unidos numa política de contenção da China, ou deve voltar a equacionar aquilo que, neste momento, provavelmente já está a acontecer, que é equacionar as questões de comércio e de investimento com os Estados Unidos. Não se esqueça que quando Donald Trump estava na Casa Branca, a União Europeia chegou a ter um acordo de investimento celebrado com a China, negociado, que não chegou a celebrar, porque o presidente Biden, entretanto, disse não façam esse acordo, colaborem connosco. Não sei o que é que vai acontecer agora que
digamos Pois, assim. o tabuleiro agora pode... O tabuleiro pode voltar a mudar. Pedro Cisa Vieira, eu sei que extravasa o âmbito desta entrevista, mas só para terminarmos mesmo, não resisto a perguntar-lhe como é que tem assistido à corrida para as presidenciais, que está a aquecer e em força, e sobretudo esta semana, com maior definição à direita do que à esquerda. Bem, confesso que aquilo que me parece é que há muitos candidatos com uma distância muito grande, o que significa que nenhum dos candidatos que é oriundo das áreas dos partidos está a entusiasmar ninguém. E por isso é que vejo tantas discussões e tantas alternativas. Eu acho que os candidatos naturais que esperaríamos, aqueles que tenham o estatuto, a experiência, a credibilidade conquistada através de uma carreira longa e que tenha permitido aos portugueses conhecerem os pontos fortes e os pontos fracos que todos os políticos ou candidatos a cargos públicos tenham, e faz-me muita impressão que estejamos a chegar a este ponto sem que haja candidatos naturais, digamos assim, e que, pelo contrário, o candidato mais forte é um candidato de quem os portugueses, a única coisa que sabem de concreto é que não exerceu nenhum cargo político anteriormente e, portanto, nós não sabemos como é que ele atua sob pressão, nós não sabemos quais são as suas fraquezas, não sabemos quais são as suas cumplicidades ou as suas sensibilidades, e a coisa mais importante quando escolhemos o chefe de Estado é mesmo sabermos onde é que eles são fracos, não é onde é que eles são fortes. Mas estava a referir-se a Gouveia e Melo, sendo que temos Luís Marques Mendes pelo PSD, o PS aqui, e a esquerda, enfim, não sabemos ainda se poderá vir aí algum nome à esquerda mais agregador. Vê alguém com hipóteses nesse sentido? Olha, eu vejo, quer dizer, parece-me que aqueles que seriam candidatos muito naturais, que poderiam ser oriundos do sistema partidário, estão comprometidos com outras coisas, António Guterres, etc., que, portanto, não me parece que sejam alternativas. Mas o que parece é que os portugueses estão, de facto, à procura de um candidato que não esteja ligado aos partidos. Isso não é preocupante? Eu acho que mais do que não estar ligado aos partidos, o caso do Lamento com o VML é uma pessoa que nós não sabemos, não conhecemos. E, como eu digo, a coisa mais importante quando se elege aquele que é a última válvula de segurança do sistema partidário, quando ele tem incapacidade de gerar soluções por si mesmo, o mais importante é nós conhecermos bem a pessoa e sabermos quais são não só os pontos fracos, mas sobretudo os pontos fortes, mas sobretudo os pontos fracos. Porque é nos momentos de crise, quando há mais stress, quando há mais pressões, que nós precisamos de conhecer a maneira como os protagonistas se comportarão. E nós não sabemos isso a propósito do Aumento do VML. Muito obrigada, Pedro Cisa Vieira, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Até à próxima. Obrigada. É um gosto, com licença. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.